Saudações a todos, como vocês estão? Vamos discutir o Corinthians, que contará com Angileri e Gustavo Henrique como novas adições para a partida contra o Fluminense. Igor Coronado ainda gera incertezas e a defesa apresenta um aspecto preocupante, que exige atenção. Essa é uma notícia positiva para iniciar a semana, pois na quarta-feira, às 7h30 da noite, o Corinthians irá enfrentar o Fluminense. O Fluminense vive um bom momento, com o treinador acumulando 3 vitórias consecutivas. No Campeonato Brasileiro, foram 2 vitórias com gols no final diante de Bragantino e Santos, o que revela um desempenho notável. O treinador tem conseguido aliviar a pressão sobre a equipe, algo que não acontecia anteriormente, quando problemas de relacionamento se tornaram evidentes. Mas voltando ao Fluminense, eles têm um bom elenco e o Corinthians vai necessitar de reforços, pois na última partida, contra um rival, isso foi notável. Embora nem todos estejam disponíveis como Hugo Souza e Rodrigo Garro, a falta de Hugo é especialmente significativa. Agora, Fabrício Angileri e Gustavo Henrique devem se juntar ao time para enfrentar o Fluminense. Angileri, por exemplo, ficou afastado por um longo período devido a uma lesão e, ao retornar, teve dificuldades em se adaptar ao calendário do futebol brasileiro e ao campo. Ele havia jogado apenas alguns minutos antes de sofrer outra lesão muscular, mas agora foi liberado e começará a treinar com a bola a partir de hoje, pronto para estar à disposição na quarta-feira. O Corinthians realmente precisa desse lateral esquerdo, pois ele traz uma grande diferença pela ala, considerando que a dependência de Matheus Bidu não tem funcionado bem. No que diz respeito a Gustavo Henrique, ele não teve uma lesão grave, mas sentiu alguns desconfortos e acabou ficando fora de 3 partidas. Ele ficou afastado por cerca de 2 semanas, ou seja, pelo menos 12 dias. A situação em campo é complicada, pois contar com Matheus Bidu não se mostra uma solução viável atualmente. A falta de Hugo realmente não está ajudando. Gustavo Henrique, por sua vez, não sofreu uma lesão grave, mas teve alguns desconfortos, o que o afastou de 3 jogos durante pelo menos 12 dias. Essa situação provavelmente se manterá até a quarta-feira, dia da partida. Quando Gustavo Henrique foi substituído, o Corinthians enfrentou problemas defensivos sérios. A equipe tentou diversas combinações colocando Félix Torres ao lado de André Ramalho e depois substituindo Félix por Kaká, mas nada pareceu funcionar. Já manifestei que não vejo Gustavo Henrique como a solução ideal, ainda que ele seja atualmente o melhor zagueiro do grupo. Para exemplificar essa questão, encontrei um artigo que ressalta um dado alarmante. O Corinthians possui a defesa mais vulnerável entre todos os clubes da Série A neste ano. Em outras palavras, dentre todas as equipes que competem na Série A, o Corinthians foi o que mais levou gols, totalizando 26 em 25 jogos, resultando em uma média superior a um gol sofrido por partida. Em diversas ocasiões, o Corinthians não consegue concluir uma partida sem ser vazado, e essa média sugere que essa tem sido uma constante, trazendo essa percepção. Portanto, é claro que um problema defensivo precisa ser resolvido se a equipe almeja ter alguma ambição nesta temporada. O retorno de Angileri e Gustavo Henrique traz esperança, mas ainda resta saber quem será o companheiro de Gustavo, pois a situação está indefinida. Nenhum dos defensores, incluindo André Ramalho, Félix Torres ou Kaká, vem apresentando um desempenho satisfatório e João Pedro Thioca foi descartado. Assim teremos que esperar para ver quem atuará ao lado de Gustavo. Henrique mais próximo da partida. Angileri deverá atuar pela esquerda e, como já mencionei, os demais ainda são desfalques, exceto Coronado, que permanece como uma dúvida. Acredito que uma observação relevante foi feita ao mencionar que quando se espera que Coronado assuma a responsabilidade de substituir Rodrigo Garro e tenha uma sequência de jogos, acaba sentindo uma pressão adicional. Conforme já foi abordado, o restante da equipe segue com ausências, exceto por um jogador que ainda gera dúvidas. Algumas pessoas demonstram preocupação, enfatizando que quando se espera que esse atleta assuma a responsabilidade de substituir um companheiro e tenha continuidade, ele pode sofrer um trauma no ombro. Ao longo da semana, ele permaneceu no centro de treinamento e não pôde participar do confronto contra o Palmeiras. Agora, mais uma vez, sua presença no jogo contra o Fluminense é incerta devido a essa lesão. Que tipo de lesão seria essa, Eli? Deslocou o ombro.
É algo que pode ser tratado apenas com medicação para a dor, não conseguiu jogar contra o Palmeiras e a situação se repete para o embate com o Fluminense. Assim seguimos na expectativa de seu retorno, levando em consideração o investimento realizado e seu potencial reconhecido por todos os atletas do grupo. Já mencionei que conversei com alguns jogadores e quando pergunto sobre os dois todos, concordam que realmente tem qualidade? Mas então, por que isso não se traduz em desempenho em campo? É lamentável que neste momento não possamos afirmar se ele estará apto a jogar, pois a incerteza continua. O ponto é que outros atletas estão voltando enquanto ele ainda permanece como incógnita. Caso não jogue, será necessário considerar quais ajustes fazer, se será necessário inserir outro atleta, ou se a função de um jogador será repetida, algo que não funcionou muito bem, mais por conta do sistema do que por suas habilidades individuais. É preciso entender as decisões que a comissão técnica tomará se ele não puder atuar. O adversário possui um meio-campo forte, mas também conta com jogadores de lado bastante eficazes. É um desafio difícil de enfrentar. A equipe precisa mostrar uma resposta rápida após a recente derrota, sem saber exatamente a origem do golpe. É crucial reestruturar rapidamente para enfrentar o Fluminense na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no meio da semana. O que se considera que deve acontecer? Qual deverá ser a formação? Antes de entrar em outro assunto que gera muitas opiniões, quero esclarecer algumas dúvidas que torcedores têm sobre um jogador específico. Alguns dizem que não se deve criticar um atleta argumentando que a responsabilidade não é dele. Em primeiro lugar, respeito a opinião daqueles que acreditam que ele não tem culpa. Não estou aqui para desmerecer essa perspectiva, afinal, cada um tem o direito de pensar livremente. O espaço está aberto para críticas e comentários e todos podem se manifestar como desejarem. A meu ver, o atleta em questão não está pronto para ser o goleiro reserva neste momento. Ele não é um goleiro que transmite segurança dizendo: podem ficar tranquilos até o titular voltar, eu asseguro boas atuações. Isso não inspira confiança nos torcedores, já que ele sofreu gols que poderiam ter sido evitados estando em posições inadequadas. Ele não está preparado para assumir essa responsabilidade? Entretanto, a culpa pela derrota não recai somente sobre ele. O time em sua totalidade não conseguiu atacar e também falhou defensivamente. A defesa apresenta fragilidades e os laterais têm entregado desempenhos abaixo do esperado. Outros jogadores também não se sobressaíram e isso precisa ser discutido. Parece que alguns atletas não entendem que uma partida decisiva demanda entrega total e não se pode aceitar levar gols e só conseguir chutar ao gol nos minutos finais da segunda etapa. A apresentação foi abaixo das expectativas com Iberto, um tanto ausente ao longo do jogo, e a atuação de Breno Bidon ainda mais insatisfatória. É necessário fazer críticas em situações como essa. Parece que alguns atletas não compreenderam que um confronto decisivo requer total dedicação e não é aceitável sofrer 2 gols e só tentar reagir no final do segundo tempo, especialmente contra o Palmeiras. Um aspecto que gostaria de enfatizar é que deveria ter havido uma diferença de 5 ou 6 gols no placar. Essa realidade é inadmissível em um derby e, na minha perspectiva, a culpa não deve ser atribuída a Matheus Donelli, pois Hugo Souza provavelmente não teria levado os 2 gols que Matheus sofreu. É possível que ele tivesse concedido o primeiro, um chute inesperado de um zagueiro do Palmeiras, pois fez uma defesa notável, mas certamente aqueles 2 gols não teriam acontecido. Se Hugo estivesse em campo, um goleiro mais bem posicionado e com maior qualidade, também teria prevenido essas finalizações que resultaram em gols. A visão de todos nos comentários é crucial para entender se consideram que Matheus Donelli realmente deve ser o reserva, ou melhor, o principal reserva da equipe, sempre pronto para jogar na ausência de Hugo Souza. Na minha avaliação, essa não é a melhor escolha e mantenho essa opinião. Agora vamos falar sobre a situação de Roger Guedes. Tenho informações relevantes para compartilhar. Todos já estão cientes de que Paulo Pombeira viajou ao Catar para dialogar com Roger Guedes. Eles se encontraram e tiraram uma foto com a legenda: "Coisas boas virão por aí, tá fiel". Pombeira foi para discutir com Roger. Isso até aqui é compreensível, mas não trouxe essa informação apenas por isso, pois seria muito vago e superficial.
Esperei por informações adicionais, quentes, para trazer algo mais consistente. Não ia apenas mencionar que Pombeira foi ver Guedes, mas novas informações relevantes para os torcedores corintianos surgiram na espera pela confirmação antes de divulgar isso aqui. A confirmação chegou. Não mencionei no meu primeiro vídeo, pois aguardava a validação das informações e agora ela está certa. Paulo Pombeira foi ao Catar para apresentar a Roger Guedes duas propostas. Roger já estava ciente delas, mas Pombeira foi pessoalmente apresentar uma de seu time de coração e outra do Cruzeiro. Ambas as ofertas são bastante semelhantes em termos financeiros, considerando que Roger tem preferência por jogar pelo clube. Como as propostas são quase idênticas, com o Cruzeiro oferecendo uma ligeira vantagem monetária, a situação se torna bastante favorável para que o atleta possa se juntar à equipe. A dúvida está no valor dessa proposta. Não consigo informar o montante exato neste momento, pois ainda não tenho todos os detalhes. Contudo, trarei mais atualizações sobre essa negociação em breve. O que posso acrescentar é uma informação relevante sobre Guedes. A equipe praticamente descartou a possibilidade de Igor Coronado continuar. Não estou dizendo que não gostaria que o jogador ficasse embora. Na minha perspectiva, ele não se encaixe bem. É um atleta que frequentemente está ausente quando é necessário. Sua saída resultaria em uma economia de cerca de 2 milhões de reais na folha salarial. E Igor Coronado está muito próximo de retornar à Arábia. Assim, a equipe teria esses 2 milhões disponíveis que poderiam ser empregados na proposta para Roger Guedes, ou até mesmo em um valor maior, pois ainda não possuo os detalhes da proposta do clube. O que sei é que Paulo Pombeira vai pessoalmente apresentar as duas propostas a Roger Guedes, uma do Cruzeiro e outra do clube, mantendo a esperança de que coisas boas estão por vir. O montante que ele poderá receber é considerável, embora ainda não tenha todas as informações sobre a proposta do clube. O que se sabe é que um representante irá se encontrar pessoalmente com Roger Guedes para apresentar duas ofertas, uma de um time e outra de um concorrente, para que ele possa avaliar ambas. Estou certo de que ele já está bem próximo de se juntar ao clube. É importante que os fãs estejam cientes dessa situação. Não estou afirmando com certeza que Roger Guedes já está fechado com a equipe para evitar críticas posteriores. Não estou assegurando a contratação do atleta, mas afirmo que a oportunidade apareceu e as possibilidades de concretização desse negócio são elevadas. A situação de Roger Guedes é de grande magnitude. Existe a chance de que no meio do ano ele receba uma proposta multimilionária para atuar na Europa ou em outro local. Isso é viável, pois no futebol tudo pode mudar rapidamente. Contudo, o que quero enfatizar é que neste momento Guedes tem a intenção de atuar no clube, de voltar a fazer parte da equipe. Sei que alguns dirão: não quero Roger Guedes, lembrando que ele saiu em uma semifinal contra um adversário onde poderíamos ter avançado. Alguns podem achar que Roger Guedes traiu o clube. Para ser honesto, não creio que tenha agido dessa forma. Ele poderia ter esperado, poderia ter dito: vou jogar aqui e depois sigo em frente. Roger Guedes tem uma postura profissional e é importante compreender que ele não é como nós, que temos um amor incondicional pela equipe. Ele encara o futebol como uma profissão, assim como muitos outros atletas. Lidar com a carreira dessa maneira é comum para eles. A proposta financeira que Guedes obteve era muito atrativa e não seria razoável deixá-la passar por causa de um único jogo. Ele tinha um compromisso a cumprir e, ao não aceitar aquela proposta, estaria descartando uma oportunidade significativa para sua trajetória profissional. O contrato com o clube do Oriente Médio teve um impacto considerável em sua vida financeira. Agora, com a estabilidade alcançada e uma soma expressiva, a possibilidade de retorno de Roger Guedes se torna viável. Ele enfrentaria sérias dificuldades se não estabelecesse esse acordo, o que significaria um grande retrocesso em sua carreira. Esse compromisso com o clube do Oriente Médio é crucial. Com sua vida financeira mais organizada e recursos substanciais, a chance de Roger Guedes voltar se apresenta. Ele tem um vínculo que se estende até o meio do ano de 2027. É relevante destacar que a equipe não irá cobrir a multa para trazer Roger Guedes de volta. Na verdade, está buscando uma forma amigável de negociar sua saída. Um dos aspectos dessa negociação é que, antes da assinatura do contrato, foi acordado
que, ao receber propostas mais vantajosas ou optar por sair o término do vínculo, deve ocorrer de uma maneira amigável. Assim, Roger Guedes conta com a aprovação de seu clube para finalizar o contrato. O contrato de Roger Guedes não será um obstáculo para sua saída do clube, já que há negociações em curso e valores a serem ajustados para seu retorno. Ele renunciou a um salário considerável durante seu período fora, visto que seu contrato anterior era longo. Ele deixou de ganhar diversos meses de salário, que eram bem maiores do que sua remuneração anterior, para se transferir para a equipe. Mais uma vez, a situação familiar de Roger Guedes é um fator importante para seu possível regresso ao Brasil, uma vez que viver em um país do Oriente Médio pode ser desafiador. Os costumes ali são muito distintos e isso tem um impacto na adaptação. Assim, o retorno de Roger Guedes também envolve questões familiares. A expectativa de que essa transferência realmente ocorra é alta. Portanto, Roger Guedes apresenta boas perspectivas de voltar, e essa é uma informação que estou compartilhando em primeira mão. Dados apontam que um agente apresentou duas propostas a Roger Guedes, uma de um clube e outra de um concorrente, sendo que a inclinação do jogador é para se juntar ao primeiro. Assim, essa situação requer atenção. O Corinthians é o tema principal da nossa discussão e trago uma informação exclusiva sobre o clube. Recentemente ocorreu uma visita pessoal para apresentar duas propostas a um atleta, sendo uma do Corinthians e a outra de um concorrente, com a preferência do jogador sendo se unir ao Corinthians. Como torcedor do Timão, hoje compartilho mais um conteúdo interessante. É essencial que você se envolva com o vídeo e considere se inscrever para acompanhar tudo. Vamos falar sobre a situação de um goleiro. Concordo totalmente com a análise que foi feita. Na minha opinião, ele não apresenta condições para ser o goleiro do Corinthians, pois demonstra fragilidade. Para mim, ele não é uma alternativa confiável para o clube. O ideal seria emprestá-lo para que ele ganhasse experiência em outras equipes. Além disso, acredito que outro goleiro teria mais potencial do que ele. Seria interessante colocá-lo em campo para observar se ele se sai melhor que o atual goleiro, já que não vejo condições dele substituir o titular. Se estivesse na posição dos dirigentes, procuraria um novo goleiro para integrar o elenco e emprestaria o atual. Em relação à comissão técnica, parece que o treinador está defasado. Acredito que uma mudança de comando poderia trazer novos ares e ajudar o time a evoluir. Caso o jogador realmente se una ao Corinthians, tenho confiança de que a equipe tem potencial para conquistar o Campeonato Brasileiro, mas seria necessário mudar a direção técnica. Essa é a minha perspectiva sobre o assunto. E você, o que pensa a respeito? Participe e deixe sua opinião. Estamos juntos, um grande abraço. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol brasileiro. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o fenômeno, um dos maiores nomes da história do esporte, teria feito uma proposta audaciosa ao Corinthians, clube que sempre considerou sua casa. Segundo fontes próximas ao ex-atacante, Ronaldo se comprometeria a quitar as dívidas do clube alvinegro em um período de 3 anos. A proposta inclui um investimento financeiro robusto, capaz de tirar o Corinthians de um momento econômico delicado e de consolidar ainda mais o vínculo com a torcida. O ex-jogador, que se afastou dos gramados há mais de uma década, demonstrou seu desejo de voltar a atuar no futebol brasileiro, mas não como jogador. Em sua nova fase como empresário e presidente do Real Valladolid, da Espanha, Ronaldo tem se mostrado interessado em ampliar sua presença no futebol e, segundo rumores, o Corinthians seria o próximo passo de um projeto grandioso. A proposta de quitar as dívidas do clube paulistano seria apenas o primeiro passo de um longo plano que visaria a revitalização do time, o fortalecimento da marca e a construção de um legado ainda maior. Além da proposta financeira, o ex-camisa 9 alvinegro teria garantido que a operação não comprometeria a saúde financeira do clube no longo prazo. Com a experiência adquirida no Valladolid, onde reestruturou a gestão e impulsionou o clube para novos patamares, Ronaldo acredita que pode trazer essa expertise para o Corinthians, garantindo um futuro mais seguro e competitivo para o clube paulista. Para muitos, essa visão poderia transformar o Corinthians em um exemplo de sucesso fora de campo, tal como a transformação do Valladolid na Espanha.
A proposta, entretanto, não seria apenas sobre dinheiro. Ronaldo também teria planos para reforçar a equipe com a contratação de novos atletas e a melhoria da infraestrutura do clube, incluindo a modernização do centro de treinamento e a ampliação da Arena Corinthians. Para a Fiel, que sempre acompanhou a trajetória de Ronaldo com carinho, o retorno do ídolo em um papel tão importante poderia representar uma nova era de conquistas e estabilidade para o timão. No entanto, ainda restam dúvidas sobre os detalhes dessa negociação. O que está claro é que Ronaldo não está se oferecendo apenas como investidor, mas como um líder capaz de conduzir o Corinthians a novos horizontes. Se a proposta for formalizada, pode marcar o início de uma nova fase na história do clube, com o fenômeno novamente no centro das atenções e, quem sabe, guiando o Corinthians a um futuro de sucesso dentro e fora dos campos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!